Olá, amigo Sudaca! Mais um programa especial sobre a Copa Libertadores, mas sim depois da vinheta. Pois é, amigos, o torneio da Libertadores 2023 acabou. O Fluminense se tornou campeão pela primeira vez do maior torneio aqui do continente. Finalmente! Mas quem foram os melhores e piores deste torneio? Como já fizemos da primeira fase, de grupos, vamos falar do geral. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não conhece a gente e deixe nos comentários alguma sugestão de vídeo ou o que você achou dessa lista. Tenho certeza que você vai gostar. E de cara, qual time fez a melhor campanha? E não foi o Fluminense, foi o Palmeiras, amigo. 25 pontos em 36 possíveis. Média de 69,44% de aproveitamento, mas ficou eliminado nas semifinais. E qual time fez a pior campanha da Libertadores? O Metropolitanos com 0 pontos, amigo, e saldo de -7. O melhor ataque, aí sim o Fluminense, com 24 gols em 13 jogos, média de 1,84 por jogo. Aqui eu tô contando a média, viu? Pior ataque, vamos lá, são 4 times. O Ñublense do Chile, o Monagas da Venezuela, o Colo-Colo do Chile e o Aliança Lima do Peru. Apenas 3 gols, média de 0,5 por jogo. A melhor defesa do Boca Juniors, tomou apenas 7 gols em 13 jogos, média de 0,53. Melhor de todos. E a pior defesa, o Cerro Porteño, 14 gols em 6 jogos, média 2,33 por jogo. E o time com mais cartões amarelos, o Boca Juniors com 38 cartões, mas na média é o Patronato, 4,16 por jogo. O Boca teve uma média de 2,92 por jogo. O time com mais cartão vermelho, o Argentino Juniors, com 6, média 0,75, quase 1 por jogo. O time com mais faltas cometidas, o Ñublense do Chile, 16,3. O time com mais posse de bola, o Flamengo, 63,6% por jogo. O time com mais passes certos, o Flamengo, 501 por jogo. O time com mais finalizações, o River Plate, com 18,5 por jogo. E o time com mais finalizações ao gol, o River Plate, com 6,5. O time com mais dribles realizados, o Libertad do Paraguai, 15,8 por jogo. O time com mais desarmes, o Nacional do Uruguai, 22 por jogo. O time com mais interceptações, acreditem, é o Patronato da Argentina com 12,7 por jogo. O time com mais escanteios, o The Strongest da Bolívia, 7,3 por jogo. O time com mais cruzamentos certos, o Patronato da Argentina também, 6,3. O time mais assertivo com as bolas longas, acreditem, é o Melgar do Peru, péssima campanha, 33,2 por jogo. O jogo com o maior público, nenhuma novidade, a final do Maracanã entre Fluminense e Boca Juniors. Tivemos o público de 69.232. Muita gente. E o jogo com menos público foi no Estádio Nacional do Uruguai, no Centenário, o jogo do Liverpool e o Independiente del Valle. Tivemos 835 pessoas assistindo essa vitória dos Cuxillas por 1-0. A maior goleada foi na fase pré-Libertadores do El Nacional do Equador. Visitou o Nacional do Potosí da Bolívia e venceu por 6-1, fora o baile. Agora os prêmios individuais. O goleador da competição, Germán Cano, com 13 gols. Os campeões de assistências nesse torneio foram 2, Alan Patrick do Inter e Keno do Fluminense. Os dois com 5 assistências. Finalização por partida, Hulk, 4,4. Passes certos por partida, André do Fluminense, 65,7, 93% de acerto, joga muito. Passes decisivos por partida, Júnior Sornosa, do Independiente del Valle, 3,8. Bolas longas certas, Horácio Orsan, do Melgar, e Luan, do Palmeiras, 8,3 por partida. Dribles certos por partida, Tito Villalba, do Libertad, 4,3, 63%. Desarmes certos por partida, Kevin McAllister, do Argentino Júnior, 5,3, mas ele já foi embora do time. E defesas por partida, Britos do Liverpool, 5,0. Esses são os números. Agora vamos para nossa opinião. Quem mais decepcionou nesta Libertadores? Vamos aí ao ranking. Na terceira colocação, deixa o Independiente del Valle do Equador. Time organizado, bem trabalhado por Martín Anselmi. Faz uma boa fase de grupos. Mas aí quando enfrenta um time bem inferior, como o Deportivo Pereira da Colômbia, achamos, e pelo menos eu achei, que o time ia atropelar. Pelo contrário, decepção total.
total, 2 péssimos jogos e eliminação precoce. Na segunda posição eu deixo o Atlético Mineiro. Sim, calma, eu vou explicar. O Galo tem excelentes jogadores, mas um elenco não tão forte. Teve a troca e estabilidade de alguns técnicos, sai Kudê, chega Filipão, e nessa bagunça o time que tinha potencial para chegar numa semifinal ou final acaba saindo nas oitavas, sem um padrão de jogo. Na primeira posição, o Corinthians, decepção total com o Timão. Foi bem no início, ganhando do Liverpool ali por 3-0 fora de casa, mas depois se perdeu na falta de padrão do seu futebol. Teve a chegada de Luxemburgo, teve a saída dele, mesmo assim o time foi eliminado na fase de grupos. Ninguém esperava muito isso não. E as grandes surpresas da competição? O Argentino Júnior, time bem dirigido por Gabriel Milito. Eu já acompanhava esse futebol dos bichos e sabia da competitividade desse time, mas eu queria ver na Libertadores. E aí surpreendeu a todos, fazendo uma boa fase de grupos e complicando bastante a vida do Fluminense nas oitavas. Na segunda posição eu deixo o Bolívar de Beñat José. Mostrou competitividade e não é só altitude não. Mostrou que tem um time organizado e com boas figuras. A Academia Passeia foi bem nessa Libertadores e surpreendeu num grupo bem complicado. Primeira posição, El Deportivo Pereira da Colômbia. Essa nenhuma novidade. Primeira Libertadores dos Matecanhas e eles conseguem chegar à fase de quartas de final. Ok, o grupo deles era bem fácil na fase de grupos, mas conseguiu tirar o Mata Gigantes do Independente Del Valle nas oitavas. Aí pegou o Palmeiras e a vida ficou difícil. Mas foi sem dúvida a surpresa dessa Libertadores. Vamos então à seleção, ou time ideal desta Libertadores. Eu vou destacar alguns jogadores antes, depois falo meu time titular da posição. Goleiros, eu destaco Fábio do Fluminense, fez uma excelente Libertadores, foi campeão. E Roche, El Tino Roche, pegou muito no Nacional e depois pegou muito no Internacional. Só não foi melhor que Chiquito Romero do Boca Juniors, que pegou muito e foi um dos grandes responsáveis para levar o Boca à final desta Libertadores. Na lateral direita, Samuel Xavier do Fluminense, que foi muito bem em alguns jogos, decisivo inclusive. Kevin McAllister do Argentino Júnior, mas que já foi. Mas o meu titular é Luiz Advíncula, o peruano, foi decisivo, inclusive fez um golaço na final da Libertadores, mas fez uma grande Libertadores no geral. Os zagueiros eu tenho que destacar aqui, Piove do Racing, né? Mercado do Internacional, foi muito bem nessa Libertadores. Figal, apesar das suas limitações, foi bem no Boca Juniors, mas os meus titulares são Gustavo Gomes do Palmeiras, mais uma bela Libertadores do Paraguaio, e Nino, pra mim disparado o melhor zagueiro e um dos melhores dessa competição. Jogou muito. Lateral esquerdo, Ayrton Lucas do Flamengo, fez uma boa Libertadores, até a fase de grupos estava muito bem. Marcelo do Fluminense, destaque, pode ter seus altos e baixos, mas é um jogador acima da média. Mas o meu titular é Piquerez do Palmeiras, fez uma excelente Libertadores, muito regular e forte quando chega o ataque. Os meias, amiga, aqui é complicado, eu resolvi fazer um 4-4-2. Vou destacar aqui Rafael Veiga do Palmeiras, fez uma excelente Libertadores. Júnior Sornosa do Independente Del Valle também fez uma excelente Libertadores. E eu não posso esquecer também de Paulo Henrique Ganso, que mesmo oscilando em alguns jogos, é muito técnico e faz esse time jogar bonito. Mas os meus titulares são André, do Fluminense, para mim um dos melhores do torneio, jogou demais. Cristian Medina, do Boca Juniors, também fez uma grande Libertadores. Alan Patrick do Internacional, que Libertadores, que meia de classe, qualidade, jogou muito. E John Arias, como tirar o colombiano desta seleção da Libertadores, jogou muito também. E lá na frente, vou destacar Arthur do Palmeiras, que até fez um início muito melhor do que o final. Ener Valencia do Internacional, apesar de ter perdido os gols feitos, mas jogou muito bem. Rony Fernandes do Bolívar, né? Acho que jogou muito bem pelo time boliviano, chileno. Merentiel foi um dos grandes destaques desse ataque do Boca nesses jogos finais. E lógico, John Kennedy, que foi essencial nesses jogos finais da Libertadores, sendo muito rápido e letal lá na frente. E Paulinho, o atacante do Atlético Mineiro, também fez uma boa Libertadores, fez muitos gols. Mas para mim os titulares, uma dupla de ataque do Fluminense. Keno, né? Que foi fundamental nessa final e foi muito importante em toda a campanha do Fluminense, jogador que desequilibra. E o artilheiro, goleador, Germán Cano, jogou demais, ninguém tem dúvida disso. A revelação desta Libertadores eu deixo com Valentim Barco do Boca Juniors. Colorado Barco jogou muito, é um lateral esquerdo de origem, jogou assim no Sub-20 da Argentina nesse ano, mas Almiron colocou mais à frente, porque ele é muito habilidoso, encarador, gosta de jogar num contra um. O melhor técnico, ninguém discute, Fernando Diniz, do Fluminense. Montou um time agressivo, competitivo, que fez muitos gols e que encantou muitos. Nenhuma dúvida que o Fernando Diniz foi o melhor técnico, o Fluminense apresentou o melhor futebol. O melhor jogador,
Alguma dúvida? Germán Cano do Fluminense, disparado o melhor jogador do campeonato desse torneio, artilheiro, goleador, decisivo, um líder também em campo, um atacante completo. Mas vale destacar também o grande torneio de André, Nino, John Arias, que jogaram pelo Fluminense, e de Quito Romero do Boca. Só a menção a eles, mas Germán Cano é o melhor do torneio. E o gol mais bonito não tinha como deixar de fora Matias Rojas, que hoje está no Corinthians, mas na época jogava no Racing, jogou contra o Ñublense na fase de grupos, fez um gol do meio de campo lá no Chile, golaço do Paraguai. Amigos, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui dos melhores e piores dessa Libertadores. Tentei fazer um resumo rápido, dinâmico, que não deixasse vocês cansados. Foi uma excelente Libertadores, um merecido campeão pela campanha e uma das Libertadores mais disputadas dos últimos anos. Gostei do nível, mas os brasileiros ainda nadam de braçadas. Muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até a próxima.